Começando aqui mais um podcast entrevista da MindVet, onde a gente tem a ilustre presença do Dr. Gilberto, nosso amigo Guará, e também de um convidado mundialmente famoso, talvez não, com certeza, o veterinário de reprodução brasileiro mais respeitado no mundo hoje em dia. Fala para nós, Guará. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos ouvem. Hoje a gente está tendo a honra de receber um amigo, né, um profissional de exceção, o Dr. Igor Frederico Caniço, um amigo de longa data da vida, sobretudo da reprodução equina. Então, hoje, com certeza, o nosso podcast vai ser muito edificante para quem estiver nos ouvindo. Boa noite, Dr. Igor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gilberto, Guará. Boa noite, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho da minha história para todos aí os ouvintes. Eu te dou também aproveito a oportunidade para dar parabéns pelo projeto que vocês estão tocando, MindVets. Eu sempre que tenho oportunidade eu escuto os colegas aqui, as entrevistas. Então, parabéns pelo projeto. Adorei a iniciativa e vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Bom demais. É isso mesmo. A gente quer ouvir como que você iniciou, né, lá com criança, que se interessou pela veterinária, que entrou na faculdade e agora virou esse fenômeno mundial e a gente vai poder escutar essa história em primeira mão e nós só temos a agradecer. Excelente. Oi, Então, vou Guará, contar um pouquinho. Pode começa vamos lá. agora. eu Começa vou, perguntando. eu vou começar meio de trás para frente, Rafael, Hum, que é uma passagem que me marcou muito, que, né, ao longo da conversa a gente vai falar como se conheceu e tudo, a gente conheceu o Igor lá atrás, mas para mim foi uma surpresa muito gratificante a primeira vez que eu vi o Igor no Embrec, como palestrante. Porque eu conheci o Igor lá durante o mestrado e, assim, o mestrado dele, ele trabalhou demais, ele vai contar para gente que foi um trabalho, assim, muito desgastante, muito grande. E depois de um tempo, né, o Igor teve uma sequência internacional da carreira e depois voltou ao Brasil como palestrante para um dos principais eventos de reprodução equina, o principal do Brasil, um dos principais do mundo, que reúne o maior número de pessoas em torno do tema da reprodução equina. Então, isso assim, foi uma surpresa muito bacana, muito gratificante, Igor. E já iniciar te dando os parabéns e queria que você contasse para a gente como que isso começou. Como que começou essa trajetória, começou sua carreira na veterinária? Essa é uma história meio longa, né? Minha paixão por reprodução animal, ela vem desde criança. Eu venho numa família rural. Eu sou descendente de italianos e espanhóis, então a gente vem daquela agricultura familiar no interior do estado de São Paulo. Então eu cresci ao redor de animais, sempre mexendo com animais de fazenda e equino e cavalo. Cavalo sempre foi minha paixão primeira. Mas naquela época a gente sempre tinha aquela intuito de ter que aprender tudo sobre todos os animais. Então eu fiz a faculdade com aquele foco em mente. Então minha paixão por reprodução, na verdade, foi na segunda série. Teve um dia de profissões na escola e aí um veterinário veio apresentar sobre a profissão de médico veterinário. Eu lembro que eu vi um ultra de vaca, eu vi embriões, eu vi coleta de semi-slides assim antigos, até de um livro antigo espanhol de 1980. Eu achei aquilo fascinante. Eu voltei para casa e falei para minha mãe, mãe e pai, eu sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. O que que é, filho? Não, eu quero ser veterinário, desses que mexe com parto, com cobertura, com reprodução no negócio. Eu não lembro qual a palavra que eu usei, mas a minha mãe falou: moleque de 8 anos de idade, voltar para casa falando isso. Então, desde aquela época, eu já tinha decidido. Com 8 anos de idade, eu fiquei assim, apaixonado pela vez que eu vi um embrião, uma coleta de sêmen. Eu fiquei fascinado com a profissão de médico veterinário. E aí, como nós tínhamos propriedade rural no interior de São Paulo, uma pequena propriedade, e criação de todo tipo de animal, inclusive cavalo, gado de cor, gado de leite, porco, galinha. Então, eu cresci com a presença do veterinário na nossa propriedade. Então, eu acompanhava o nosso veterinário nas rotinas,
aprendi muito cedo, a parte clínica de fazer tratamentos e ele me passava como fazer os tratamentos e eu aprendi desde cedo. Aí depois eu já cresci com essa paixão desde os 8 anos de idade e eu decidi começar a estudar. Na verdade, minha paixão era rodeio, cavalo, eu pensava em tudo menos estudar. E aí chegou no colegial, eu falei, agora está na hora, se eu quiser fazer veterinário, tem que começar a estudar, que eu tirava nota boa, sem precisar me esforçar muito, e meu negócio era ir para o rodeio. Minha preocupação maior era isso. E aí, desde que eu comecei a estudar, entrei na faculdade, me formei na Universidade Federal do Paraná. De lá, eu fui um excelente aluno, eu fui monitor de bioquímica, fui monitor de reprodução, fui monitor de técnica em cirurgia de grandes animais, tive uma bolsa de nutrição também animal. Então, sempre fui um bom aluno. Naquele provão do MEC lá, por exemplo, que naquela época eu fui o melhor aluno da região sul do Brasil, foi a segunda maior nota do Brasil naquele provão, na época que era obrigatório ainda, o pessoal nem conhece a maioria das pessoas hoje. E aí, de lá, eu fui para a UFMG fazer a prova e outros lugares, fazer a prova do mestrado. Entrei no mestrado na UFMG e, por incrível que pareça, não passei na prova de inglês, porque meu inglês não era suficiente, não qualificava para receber bolsa. Aí de lá eu fui para o estado do Mato Grosso trabalhar. Comecei trabalhei na Universidade Federal do Mato Grosso, dei aulas lá, e trabalhava na fazenda da universidade e atendia no campo. Então atendia um pouco de tudo lá, de cólica, reprodução, tudo de equinos, de todas as espécies que a gente trabalhava no campo, gado de corte. Trabalhei muito na região do Pantanal, no norte do Mato Grosso, lá no Nortão, lá no Pará, naquela região na fronteira com o Pará, Rondônia. E aí eu fiquei esses anos lá no Mato Grosso. Do Mato Grosso, eu desci fazer a prova em Viçosa. Por que Viçosa? Na Universidade Federal de Viçosa, no departamento de zootecnia. É uma escola muito boa, um programa muito conceituado. Desde aquela época, era um programa de conceito 7 da CAPES, então sobrava bolsa para todos. Tinha um programa de fisiologia da reprodução muito bom. Tinha um orientador muito bom, que era o professor Giovanni. Então, eu tinha ouvido dizer dele, sobre a reputação dele como pessoa, como profissional. E o que eu gostava muito do nosso finado professor Giovanni, nosso querido professor Giovanni, é que ele era uma pessoa muito prática, muito... Em inglês a gente usa o termo down to earth. Era uma pessoa muito conectada com a realidade. Então, não era um cara que fantasiava as coisas, era um cara que trazia para a realidade. Então... Pé no chão. Pé no chão, exatamente. Essa é a expressão que eu estava procurando. Pé no chão, uma pessoa muito pé no chão. Então, ele me deu a oportunidade, eu fui fazer a prova, ele não me conhecia. Eu cheguei a cair de paraquedas em Viçosa para fazer uma prova de zootecnia, uma prova difícil, uma prova de melhoramento genético, nutrição e pastagens. Era isso que era a prova. E aí passei na prova, fui o primeiro lugar da reprodução, o quarto lugar da prova, dos 84 candidatos. Mas você ligava lá e falava, o que cai na prova? Zootecnia. Aí eu ligava e aí comecei a estudar coisas que eu não sabia, cunicultura, piscicultura, apicultura. Aprendi um monte de coisa que acho que talvez não serviu para nada até hoje, mas me ajudou. Mas passei na prova. E aí eu fiz o meu mestrado lá com o professor Giovanni, eu tive uma muito boa experiência lá em Viçosa, trabalhei bastante, como o Guará falou, fiz todas as disciplinas que eu podia fazer lá em Viçosa, tanto é que o mínimo que se exigia naquela época, eu acho que eram 24 ou 30 créditos, eu fiz 54 créditos, que era o suficiente para ter um doutorado. Durante o mestrado? Durante os 2 anos? 2 anos e meio. Eu prolonguei o mestrado para 2 anos e meio, que eu tinha interesse já para ir para o exterior, e aí eu passei uma época na UFMG. Eu fiquei um semestre na UFMG em Belo Horizonte, fazendo as matérias na UFMG também. Então, em uma época do ano, eu ia e voltar a fazer matérias em Belo Horizonte e Viçosa. Então, fiz o máximo de matérias que eu podia fazer. Inclusive, até o professor Giovanni tinha me convidado, se eu quisesse ficar mais 6 meses, pelo número de experimentos que eu fiz no meu mestrado, e que foram 5, e aí mais o número de créditos, se eu ficasse mais 6 meses e cumprisse alguns requisitos, eu conseguiria ter o título de doutor pela UFV. Mas eu tinha essa intenção de ir para fora, então eu sempre tive muito essa intenção de ir para o exterior, estudar, progredir. E aí eu acabei o mestrado, eu podia ter defendido o mestrado logo de cara, mas eu continuei por mais 6 meses, né? Fiquei 2 anos e meio lá no mestrado. Ô Igor, só aproveitar essa passagem do mestrado, que foi o período que a gente te conheceu,
Sim. né? Eu também fui orientado do professor Giovanni, tive a grata satisfação de ter sido orientado dele. E o Igor Rafael, ele tocou a maior parte do experimento dele de mestrado no Aras Tarumã, que é um aras da região lá de Né? Viçosa, de cavalos Uhum. Campolina, Muares e jumentos da raça pega. E eu não sei se você sabe, Igor, quem começou o contato lá no Tarumã fui eu, Eu lembro disso. Lembro disso. antes mesmo do Giovanni, né? Lembro Eu disso. fiquei amigo do proprietário, que é o senhor Luiz Felipe Haddad, Uhum. né? Que você conhece muito bem, era Uhum. muito amigo do funcionário lá, que é o Beto, Betinho. Betinho. Você Né? conviveu muito tempo com ele, teve inúmeras experiências, né? E eu lembro, como eu comentei, Igor, que era pauleira. Você tocava um monte de experimento ao mesmo tempo, uma trabalheira, congelando um monte de jumento. Conta um pouquinho dessa fase para gente. Como que E foi essa faltou. experiência? Você E contou que faltou. às vezes para Ah, pegar o ônibus tinha que ir de trator para o essa era pior. asfalto. Não, era todo. Não, não, não. Era pior que isso. Era porque, como era numa barranqueira, uma pirambeira lá naquela Num região, buraco. o carro não subia. O carro não subia. Então, no final do dia, o peão da fazenda, o Betinho, ele guinchava o carro. O meu carro, tinha um golzinho 1000, guinchava o golzinho, me arrastava até lá em cima do barranco da beira da BR. Aí da BR eu ia para Viçosa, palpava Zé semi-congelado ao redor de 6 da tarde, ia para Viçosa para estudar, fazer inglês. Eu ia toda noite para Viçosa fazer inglês. Você ia Então tinha todo aula de dia? inglês todo dia. Então aí eu voltava 11h30, aí à noite ia descendo com o carro deslizando na ladeira abaixo, literalmente deslizando na ladeira abaixo, e chegar lá embaixo com medo, com o estômago saindo pela boca, com medo do carro cair na ribanceira. Era toda noite que fazia isso para poder ir para Viçosa estudar inglês. E Então é desse foi, jeito mesmo, foi isso aí o tempo Rafael. inteiro. Ô Igor, essa fase do mestrado, pós-mestrado, você deu aula também lá em Viçosa, não deu? Sim, correto. Eu dei aula numa universidade local lá na região de Viçosa. Inclusive, eu trazia os alunos para o Aras lá do Rafael, do Três Corações, para poder fazer aula prática. Inclusive, ele tem uma história bem engraçada de uma visita de campo que nós fizemos lá, um dia de campo que nós fizemos lá. Eu queria que ele contasse para a gente aqui. Ah, eu lembro desse dia. Você chegou lá com uma van cheia de aluno e a gente programou um monte de coisa bacana. Pô, te coletou SIME, você já tinha aquela coisa de como levar o Garanhão, como conduzir o Garanhão, explicou tudo. Eu lembro como se fosse hoje. Fomos na outra fazenda, juntamos todas as receptoras e palpamos as egos e mostramos. E no meio do caminho, a turma toda dispersou e ninguém mais estava dando atenção para a gente já estava bem chateado com aquilo. E fomos descobrir que os meninos fizeram uma brincadeira e colocaram um ovo de galinha no bolso de um menino lá e deram um chute no menino. E aquilo virou uma bagunça. Sei que a vontade que deu foi de dar um tiro neles e mandar todo mundo embora. E Imagina se para fosse hoje, hein, Igor? Nossa, e para aguentar o fedor de ovo voltando na van para Viçosa, hein? Imagina. E, Ai, e os caras não sabiam que estavam tendo aula com o fenômeno da reprodução, né, Rafael? com certeza, com certeza. Ô, Igor, e de lá, você partiu para onde depois de Viçosa? Já foi direto para fora do Brasil? Qual foi esse link para fora do Brasil, para o exterior? Como que ele Então, conseguiu chegar ao exterior, né, Rafael? Foi indicação de alguém ou foi através da universidade? não foi indicação de ninguém, foi uma história meio longa. Na verdade, tomei o caminho mais árduo possível, né? Que eu tentei ir, eu estava tentando, eu queria ir para os Estados Unidos já fazia um bom tempo, tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos estudar, fazer meu doutorado, fazer minha residência lá. E aí eu mandei, literalmente, eu tenho 262 e-mails que eu mandei em 3 anos, tentando Nossa, cavar uma oportunidade. 262. E eu tive duas respostas dos 262. duas E respostas? duas respostas. Duas respostas. Era bem mais complicado antigamente para conseguir ir para os Estados Unidos. Hoje está muito mais tranquilo de ir. Naquela época era bem complicado. Mandei para um monte de gente, não tive resposta. Aí eu falei, depois de 3 anos tentando e estudando inglês, e estudando dia e noite, eu comecei a aprender inglês depois de velho, eu não tinha essa exposição ao inglês de novo, eu já era bem mais velho.
Então, eu tive bastante dificuldade no começo para poder aprender, mas depois, hoje, o inglês hoje eu escrevo muito melhor que o português. Então, meu inglês hoje desenvolveu muito mais que o português. Mas naquela época foi difícil. E aí eu fui para Europa, tinha uma pessoa que chamava Mina Daisy Morel, uma pessoa que tinha um livro de reprodução equina, um livro bem conhecido que a gente usava, um livro bem didático. E aí eu mandei um e-mail para ela, eu gostei muito do livro da senhora, achei muito interessante, já tinha lido o livro umas 2 ou 3 vezes, gostei pra caramba, tinha pegado um xerocão lá da turma, até aquele xerocão Com que me espiral. passaram com espiralzão. E aí li bastante o livro e ela falou: tem uma oportunidade, nós temos uma bolsa aqui para estudantes de países em desenvolvimento. Só que para competir para essa bolsa, você precisa escrever um projeto científico para ser elaborado aqui, um projeto simples, alguma coisa, um projeto científico e tal. Aí eu escrevi o projeto, um projeto lá com criopreservação de sêmen, aquela coisa toda. E aí eu fui selecionado para ganhar aquela bolsa. E quando eu fui selecionado para aquela bolsa, eu fui para o Reino Unido. Aí eu fiquei lá no País de Gales, chamado Aberystwyth University, é uma cidade linda, no sul do Reino Unido, ali virado mais para a região oeste, perto da Irlanda, uma região litorânea linda a cidade. Só não tem verão lá. Eu vi uma semana só de verão no ano inteiro que eu fiquei lá, mas não tem verão. Mas o resto, não tem sol lá no lugar, mas é muito bonito o lugar. Eu tive a oportunidade de fazer aulas, então foi muito bom para mim, que eu fiz aula de genética, reprodução de equinos, a nutrição de equinos, a pastagens, então foi bem produtivo o tempo que eu estava lá. E o sistema britânico é muito diferente do nosso, então o sistema bem rígido, difícil tirar nota, você tem que estudar bastante. E aí, agora, o maior presente que eu tive daquela mulher na minha cabeça foi escrever. Ninguém teve maior impacto na minha carreira como ensinar a escrever paper científico como aquela mulher. Ela é uma autora bem prolífica, ela tem vários livros publicados, deve ter uns 6 livros publicados hoje. Agora ela está mais velha, está no papel administrativo, está quase aposentando, mas então, ela é uma pessoa que escreve muito bem, a pessoa que eu conheci, uma das pessoas que escreve melhor que eu conheci, que eu tive como orientador. E ela pegou, eu tinha meus trabalhos do mestrado, eu cheguei nela, professora, a senhora me ajuda a escrever, tal, me ensina como é que a senhora escreve, eu acho fantástico esse jeito envolvente que o britânico tem de escrever. E ela pegou na minha mão e falou: filha, ó, assim que você escreve. Então, ela me ensinou a escrever redação científica. E foi tão influente essa escrita dela que não mudou até hoje. O meu estilo é muito parecido com o dela. O inglês, claro, melhorou infinitamente comparado com aquela época, mas a estrutura é muito parecida. O jeito que eu respondo, por exemplo, revisores, autores, vem desde aquela época que eu aprendi com ela. Então, teve um impacto muito grande na minha carreira ter passado aquela época lá no Reino Unido. Eu tive a oportunidade de acompanhar pesquisas, acompanhei uma clínica local lá também, tem uma clínica local muito interessante lá, então tive a acompanhar a rotina do pessoal lá, então foi muito interessante para mim. Foi uma boa adaptação para os Estados Unidos. E esse sistema do britânico de ter o conceito que eles chamam de Study Farm Medicine, que é o veterinário que faz tudo, desde a medicina de potro, medicina geral, medicina preventiva, aquela coisa que mais ou menos que o Guará faz no Aras La Glória, que você fazia no Três Corações, esse conceito de você ser o veterinário e resolver tudo. Você não está lá só para Veterinário medir folículo. residente, né? Pra gente Veterinário aqui. residente. Seria seu veterinário residente. Então, inclusive, tinha um livro do Nobel, que era um livro bem influente. Eu tive a oportunidade de viajar o Reino Unido inteiro, conheci todo o Reino Unido. Tinha excursões no final de semana, excursões de visitar a fazenda. Meu orientador gostava muito de mim, levou na nacional do Welsh Pony, lá daquela raça britânica cabeludo, com pé cabeludo. Fui na Newmarket, fui em Chester, que é o Jockey Club mais antigo do mundo. Então, assim, tive a oportunidade. Desculpa te cortar, você estava no berço do suíno. Tava no berço do suíno, Né? Tava, Da onde surgiram as principais raças de suínos da sim. atualidade. Não. Mas lá onde eu fui, eu tava no berço do cavalo também. Do Eu cavalo. fui no berço, fui em Newmarket, eu fui do Jockey Club mais antigo do mundo, que fica em Chester. Eu fui em Newmarket, que é uma meca do cavalo na Europa também. Lá no Rosedale eu visitei, fui na Escócia, então visitei vários locais. E aí, quando eu estava acabando minha posição lá, eu tinha muita vontade de vir para os Estados Unidos fazer residência. Eu tinha uma proposta para ficar no Reino Unido, para trabalhar com a Elaine Watson lá na Escócia.
Eu tinha uma oportunidade para ir trabalhar, ela queria que eu fizesse um internato, depois a residência com ela, e eu tinha a oportunidade para vir para entrevistar nos Estados Unidos. Aí eu vim para os Estados Unidos fazer entrevista. Tirei meu visto em Londres, eu tinha ido pelo menos umas 10 vezes em Londres, o tempo que eu estava lá. Fui em Londres, tirei o visto da Embaixada Americana. É uma experiência, falar a verdade também, por causa da quantidade de atentado terrorista que tem naquela embaixada. Tipo, uns 6 quilômetros dentro da embaixada, não tem nenhum cesto de lixo perto. Câmera para todo lado, porque tem a tentativa de atentado quase diária. Ninguém Você já fala tinha isso na barba mídia. nessa época ou não? Ainda não tinha barba, graças a Deus. Se tivesse barba, estava perdido. Ô, Igor, Ah, antes da gente cair para os Estados Unidos, nessa época, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal. Nessa época, você já levou a família? A família já não, estava com você lá na Europa? isso é uma ótima pergunta. Que eu tinha casado, minha esposa, eu deixei ela em Viçosa, ela estava terminando, ela fez residência e fez mestrado em Viçosa, em cirurgia. Ela estava terminando e nós combinamos o seguinte: falei, eu vou na frente conhecer o lugar. Isso é uma recomendação que eu faço para todo mundo. O pessoal tenta levar a família logo de cara para passar o perrengue. O ideal é se passar o perrengue sozinho, mais fácil se adaptar estando sozinho do que levar a família. Naquela época eu não tinha filha ainda, eu só tinha a esposa, mas eu deixei ela no Brasil. Falei, ó, vai terminando o mestrado que eu vou conhecer na frente, ver se é lugar para gente aqui. E aí ela estava tudo certo, ela tinha conseguido até um doutorado para fazer lá em Londres, lá no Royal College, lá em Londres, lá, fazer um doutorado em cirurgia, tinha dado certo para ela ir. E aí eu tinha essa oportunidade para vir para os Estados Unidos fazer entrevista. Eu cheguei nos Estados Unidos fazer entrevista, eu tirei meu visto e tal. Cheguei lá em Nova York, é uma experiência chegar no JFK, que é o aeroporto maior, um dos maiores do mundo, chegar naquela neve, aquela nevasca. Aí depois de lá você tem que pegar um ônibus para ir um trem para poder ir para o Port Authority lá da estação Jamaica. Então peguei o trem, depois peguei um ônibus para poder ir para a cidade de Ítaca, em Cornell, na Universidade de Cornell, melhor universidade do mundo, melhor escola de veterinária do mundo. Não é de longe a melhor escola veterinária do mundo. Tem alguns rankings que discordam disso, mas se você conhecer lá a estrutura, você sabe o que eu estou te falando. A tradição da escola, então, um dos maiores orgulhos da minha carreira foi ter feito residência naquela melhor faculdade veterinária do mundo, na minha opinião. E aí eu cheguei em Cornell no sábado à noite e estava só menos 25, com a sensação térmica de menos 35. E um Nossa, nevão danado. E o motorista de táxi não conseguia, a pessoa que ia me buscar lá, não conseguia chegar. Tinha tanta neve que não conseguia me buscar. E o pessoal do ônibus aí que desceu naquela estação estava preocupado, o cara acabou de chegar, o máximo que eu tinha pegado era menos 11 fichinha, perto de menos 25, não é nada, perto de menos 25, com sensação térmica de menos 35. E o pessoal estava com medo de eu morrer congelado. E eu não tinha roupa ainda, que você não está preparado. Você não tinha roupa suficiente para menos 25. Olha Menos só. 35 esperando o táxi chegar. Isso, tipo assim, isso em algumas horas chegando nos Estados Unidos. Minha primeira noite na América. E aí tal, aí depois aí ligaram pro carro da polícia lá para vir para tentar qualquer coisa, se o caso o motorista de táxi não conseguisse chegar, para a polícia me ajudar a levar para um abrigo, que eles tinham um carro mais preparado para poder chegar. Aí eu passei um frio lá, fiquei mais ou menos uma hora lá congelando no frio, cara. Aí o táxi chegou e me levou pro lugar onde ia ficar. E aí eu cheguei na segunda-feira em Cornell, eu fui fazer uma entrevista, era um work interview, na verdade. Então, o que você tem que fazer? Uma entrevista que o pessoal te pergunta as coisas, tem que te perguntar e trabalhar e avaliar. O cara, ó, tá aqui, ó. A primeira coisa que eu vi lá foi uma porca. Me deram uma porca lá, falou assim: como é que você olha sério? O que você tá vendo nessa porca aqui? Passa o especo nessa porca, era uma porca dessas de exposição, que o cara tinha pagado uma fortuna, era uma porca com endometrite. Eu falei: ó, tô vendo descarga vaginal, provavelmente uma endometrite aqui e tal. E eu já tinha me preparado, tinha estudado pra caramba. O tempo que eu estava no Reino Unido, eu estava, ó, moendo, estudando, preparando para entrevista. E aí, tal, aí vi uma porca, daqui a pouco fizeram de propósito também, colocaram um pouco de tudo, menos cavalo aquele dia, no primeiro dia. Aí me deram uma cabra, daqui a pouco me deram um bode, daqui a pouco me deram uma vaca para examinar, e vai, tal, o dia vai dali. E aí eu tinha 96 horas para mudar o ranking, porque era pelo matching program. Eles tinham... você chegou em que colocação? Era o último. Era o último. Era o último da lista. Eu tinha 96 horas para mudar o ranking, do último para o primeiro. Senão não passava, era uma vaga só.
Aí, sabe qual que foi a minha maior sorte? Eu acho que para mim uma das histórias mais mágicas da minha carreira foi essa daqui. Na terça-feira, os caras me deram uma placenta de uma égua para examinar. Eu passei na residência por causa de uma placenta. Me deram uma placenta e falaram assim, examina essa placenta. E eu sempre tinha um fascínio por placenta, desde criança. Tanto é que eu te falei que aquela vaca que eu via cesárea naquela época da placenta, eu via placenta quando era criancinha, me fascinava, sempre me fascinou. O neonato e tal. E aí eu peguei, examinei a placenta, aí modéstia à parte, deu um show no exame da placenta, expliquei as partes tal, não sei o quê. Aí a mulher virou para mim, uma espanhola, que estava lá há muitos anos nos Estados Unidos, agora já estava lá 20, 30 anos nos Estados Unidos, uma orientadora. Ela falou assim, o que você quer fazer? Se você entrar na residência, o que você quer fazer depois de entrar na residência? Olha a inocência do cara. Eu falei assim, olha, a pessoa que eu mais admiro nesse planeta, como veterinário, como pesquisador, professor, chama-se Barry Anthony Ball. É a pessoa que eu mais admiro na face da Terra. Meu sonho seria fazer com ele. Se eu pudesse fazer o doutorado com placentite, era o meu sonho fazer o doutorado com placentite. E qual lugar você queria fazer? O Barry Ball está na Califórnia. Eu gostaria de fazer no Kentucky, no Gluck Equine Research Center. É um lugar que eu admiro. As pesquisas são o tipo de coisa que eu gosto, essa questão do conceito de study farm. Ela deu uma risada na minha cara, como se eu fosse mais... Barry Ball, tipo assim, inocente. O Barry Ball está na Califórnia. O Barry Ball não trabalha com placentite. Eu falei, você pediu para falar um mundo utópico, qual seria o meu sonho utópico. O Barry Ball está na Califórnia. Um ano depois ela veio e falou assim para mim, ela ficou, você não vai acreditar, o Barry Ball foi pro Kentucky, chegou lá na Universidade do Kentucky, saiu de Davis e foi pro Kentucky. Eu falei, exatamente, era isso que eu estava precisando. Estava prevendo. Não, é sério, foi uma história, tipo assim, eu acho que eu entrei na residência por causa daquela placenta, eu não tenho a menor dúvida, porque eu peguei aquela placenta, esmiucei e falei, essa aqui, isso aqui, tá? Dei uma aula, e tinha lido, tinha aprendido com os britânicos como avaliar as coisas, então estava bem afiado na placenta, tinha estudado, tinha um fascínio por aquilo, e aí eu tinha até 96 horas para mudar o ranking. Aí eu mudei do último para o primeiro. Então eu tinha colocado Cornell como a primeira opção, e eu tinha um dilema na minha cabeça. Eu tinha vontade de trabalhar com o Barry Ball, que sempre foi meu ídolo, na minha profissão, meu ídolo, para mim, o melhor da história, porque não conheço ninguém mais completo que o Barry Ball, não conheço, tem outras pessoas que são melhores em áreas específicas. Agora, se pegar o conjunto, garanhão, égua, neonato, perinatologia, estatística, molecular, não conheço ninguém melhor que o Barry Ball, aposentado. E aí, eu tinha colocado Davis como segunda opção, que era o Barry Ball, que estava lá por causa do Barry Ball, mas eu achava o programa de Cornell melhor, porque eu era bem inserido com a patologia também. Eu sempre gostei muito de patologia. E naquela época tinha uma pessoa chamada Don Slafer, que é considerado o maior patologista reprodutivo do mundo. Tá, era um dos mentores que eu tinha lá. Tinha o Robert Gilbert, que era muito bom em cavalos. Tinha o Marco Coutinho, estava saindo já estava saindo de lá, já estava indo para o Ohio, brasileiro. Um cara muito gente boa, muito meu amigo, estava saindo de lá. Inclusive, até me ajudou muito na minha transição com dicas da vida profissional lá nos Estados Unidos. Um cara que eu devo muito a ele. Um cara muito amigo, muito gente boa, muito boa pessoa. Ajudou muita gente lá. E aí tinha a Silva Bedford, a Chris Weiser, um pessoal todo lá. E aí o que mais me atraiu em Cornell é essa parte de ser multiespécie, que eu tinha essa fraqueza com pequenos, eu não sabia nada de pequenos, e eu achava, para professor de reprodução, eu tinha que saber pequenos também. Eu achava que a pessoa tinha que ser o mais completo possível. Então, em Cornell, a gente tinha essa oportunidade de trabalhar com todas as espécies, a maior parte cavalo de salto, e por sangue inglês, e também tinha essa oportunidade da Repropatology, com o Don Slafer, que é o maior do mundo. Então, tipo assim, imagina, eu tive a oportunidade, e cada placenta que eu vi lá em Cornell, eu levava para ele e examinava com ele. Cada vez que ele pegava uma placenta na mão, ele examinava de um jeito, de alguma coisa nova. Eu falava, como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Você pegar uma placenta normal, cada vez que você olhava uma placenta, ele tinha alguma coisa nova para me ensinar. Impressionante. Então, era um gênio, e ele tinha umas provas semanais que a gente tinha que fazer também, que era preparativo para o boards, era um mock exam, então era slide, falava assim, ó, mais ou menos igual eu faço com o pessoal no Instagram agora, que é meio que copiando aquele projeto do Instagram, a ideia dele, que é, bota uma slide, uma foto, o que é isso, diagnóstico, tal, não sei o quê. É isso que eu estou tentando fazer no Instagram com os casos clínicos também. Que ele faz isso com a gente, conosco lá em Cornell.
Acabando em Cornell, eu fui pro Kentucky, eu fiz a minha residência em Cornell, então era bem ocupado, emergência, cara, minha emergência, a maioria das regras, a parte da reprodução no equino era mais semi-congelado, então mexi muito com semi-congelado, inseminação em tempo fixo, palpando a égua continuando aquela parte da égua do cavalo de salto, cobrindo a égua com paleta de 50, 70 mil dólares naquela época, então bastante cirurgia reprodutiva, então peguei uma mão muito boa com cirurgia reprodutiva, que lá tinha muito, o Gilbert gostava muito, e eu fazia junto com a Fubini também, que foi uma das mentoras minhas lá, tem até um livro bem famoso lá de cirurgia em farm animals lá, então tive a oportunidade de aprender muita cirurgia reprodutiva com ela. E de lá, eu fui para o Kentucky fazer a prova. Quer uma história de perrengue de novo? Olha, quer perrengue? Vem um aí. Com certeza, conta para nós. A minha esposa estava grávida, Da primeira filha? da primeira filha, e eu tinha que passar na prova. Naquela época, você tinha que passar no GRE. Se não passar no GRE, eu voltava para casa de mão banana. E acabar a residência, linda, acabei a residência agora. Qual que é o próximo passo? Então, eu tinha que tirar uma nota mínima no GRE. Era uma prova de matemática e uma prova de inglês arcaico. Você tinha que decorar mais ou menos 3 a 5 mil palavras. Uma prova extremamente difícil. Não era TOEFL. O TOEFL é baba comparado com aquilo. O TOEFL é conhecimento de língua normal, inglês. Esse aí são 3 a 5 mil palavras de inglês arcaico. Inglês que você não acha no dicionário. Aquela 10º sinônimo do dicionário, você tinha que saber aquilo. A parte de matemática era tranquilo e tinha uma nota mínima para tirar. Aí eu estudei 2 meses para a primeira prova. Aí tomei uma lambada, cara. Tomei um ferro na prova. Fui mal pra caramba. Não fui bem na prova e fiquei assim chateada. Passei longe. Tinha uma nota de corte mínimo. Antigamente, para entrar nos Estados Unidos, você tinha uma nota de corte mínimo. Aí eu peguei, fiz a prova novamente, matemática, quase gabaritei, foi super bem. E o inglês tinha melhorado, mas ainda estava bem aquém. E aí, cara, puto, aí vai estudando. Aí eu tinha 40 dias para fazer a prova novamente, para tirar uma nota mínima naquela prova. Se eu não passasse, eu tinha que voltar para o Brasil. Ou eu tinha que ir para o Texas, eu tinha uma oportunidade para fazer doutorado com o Gary Williams, que do Texas, em fisiologia. Mas a bolsa era, assim, absurda. Era, sei lá, $700, alguma coisa assim. Então, não teria condição de manter minha família comigo. E a esposa grávida, tal, tinha lá no Texas não pediam GRE naquela época, no Kentucky pediam a nota mínima no GRE, e estudando, cara, minha esposa me ajudando a estudar, o barrigão assim, ó, grávida, sentar na cadeira e dando cartãozinho, memorizando palavra ali, ó, memorizando palavra, e noite vai, noite adentro. Aí parava um pouquinho, ela ficava dormindo na cadeira, eu ia e corria, porque tinha emergência, que era lá, o Cornell era emergência toda noite, você estava de plantão, 50%, 70% do tempo estava de plantão, garantido que você tem uma emergência. Era garantido. Chegou dias eu ter 5 emergências em 24 horas. À noite existia 3 tossidas numa noite. Então, assim, emergência, emergência, emergência. E ela estava dormindo na cadeira e me ajudando a memorizar as palavras e tal. E aí fui fazer a prova do GRE. Ou eu passava no GRE, ou eu tinha que mandar minha família para o Brasil, porque a gente não ia conseguir viver. Aí vai daqui, vai dali. E ela estava tendo contrações, estava tendo parto prematuro, acho que provavelmente por causa do estresse a gente vinha embora ou não, tal. E aí eu passei na prova. Então eu tive que fazer a prova com ela tendo contrações de parto, tinha que passar na prova, tinha que tirar nota em inglês, tinha que tirar a nota mínima, porque senão eu não ia entrar no doutorado no Kentucky. Aí, graças a Deus, eu tirei a nota mínima, que eu precisava no GRE, tirei a nota mínima, passei em primeiro lugar no doutorado no Kentucky, na reprodução, entrei em primeiro lugar, ganhei a bolsa, que era um fellowship lá, que era uma fundação da cidade de Nova York, via Kentucky, então você ia lá, fazia então o primeiro lugar da seleção, ganhava aquela bolsa. Então, se eu não conseguisse, eu não ia conseguir fazer o doutorado, tinha que voltar para o Brasil. E nisso, o Barry Ball nunca tinha trabalhado com placentite. O Barry Ball estava lá como orientador. Sua filha nasceu quanto tempo depois disso? Umas 5 dias depois. 5 dias depois. 5 dias depois. Nasceu lá em Cornell. Prematuro, nasceu lá em Cornell. Nasceu em Cornell. Ah, e o detalhe, eu tinha que estudar para o Boards também, que eu tinha o meu Boards para estudar, para a prova de especialidade do Boards, do Colégio Americano. Eu tinha que estudar para a prova também do Boards. E aí, de lá, nós fomos pro Kentucky, né? E aí, como eu estava na reta final para estudar para o Boards, eu mandei a minha mulher e minha esposa vieram para o Brasil, que a gente precisava trocar o visto. Aí eu vim, fiquei umas 5 dias no final da residência para trocar o visto. Literalmente cheguei em São Paulo, fiz a entrevista, peguei o passaporte na mão, já voltei porque eu tinha que fazer a prova. E de lá nós fomos para o Kentucky.
trabalhar. Aí eu fiz o meu doutorado com placentite, trabalhei com perinatologia, placentite ascendente, nocard, placentite nocardioforme, marcadores de diagnóstico, e eu trabalhava como veterinário da fazenda. Então, nós tínhamos até 800 animais, uma época lá em 4 fazendas diferentes, dentro de Lexington, e eu tinha que ficar rodando, fazendo clínica geral. Então, fazia reprodução, fazia parto, fazia inseminação, coletava cavalo, treinava cavalo, tinha experimentos com garanhões, experimentos com éguas, e mais meus experimentos. Então, foi bem produtivo, publiquei bastante, fiz muita Mas, coisa lá. Donico, você falou então que conseguiu atingir o sonho de ir para o Kentucky e o professor Barry Ball estava lá no Kentucky, é isso mesmo? Sim, como eu havia referido anteriormente, meu ídolo, né, na medicina veterinária, na profissão, na telegenologia, na reprodução equina, na minha opinião, não houve alguém mais completo que ele, porque a maioria das pessoas, tem pessoas que sabem de garanhão, tem pessoas que sabem de ego, tem pessoas que sabem disso ou daquilo. Agora, se você colocar na balança, saber ser bom clínico, bom pesquisador, bom professor, saber de égua vazia, égua prenha, garanhão, perinatologia, estatística, molecular, bioquímica, endocrinologia. Eu não conheço ninguém que preenche essa lista aqui. Eu te dei uma lista de 10 itens aqui. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Tem muita gente que preenche bastante dessa lista, mas não os 10. Então, Preenche algum por isso que requisito, né? algum requisito. Então, para mim, que eu acho que foi, na minha opinião, foi o maior da história por causa de ser o profissional mais completo que a gente já viu na história da reprodução. Então, eu até escrevi na minha dissertação de doutorado que foi um privilégio, eu faço parte de um grupo seleto, um privilégio ter sido orientado dele. Então, das grandes honras que eu tenho na vida é ter sido orientado por ele. E como, Então, como que foi essa passagem no Kentucky, Igor? Conta pra gente. não foi nada fácil, por causa do salário é muito baixo. Então, naquela época eu já tinha família, então já tinha uma filhinha pequena, tinha uma esposa. Por causa de restrições de visto, não tinha condições não podia trabalhar, não tinha uma escola de veterinária, é um instituto só dedicado à saúde equina. Então teve a parte boa, que foi literalmente, naquela época eu coloquei os 6 maiores da reprodução equina nesses 6 dedos aqui. Eu coloquei Ginter, Allen, Warner, Ball, Troidson, Squires. Essas pessoas. Coloquei nessa ordem. 3 dos 6 maiores do mundo assinaram minha dissertação de doutorado. Tem 2 pessoas que têm esse privilégio no mundo de falar isso aí. É eu e o Anthony Clays da Utrecht. Então, dos 6 maiores do mundo, na minha opinião, são esses 6 que eu falei, 3 assinaram minha dissertação de doutorado. Então, assim, foi um grande privilégio. A parte econômica foi complicada, porque eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que fazer muita clínica, eu fiz muito experimento. Uma das coisas que o Barry Ball sempre me elogiava essa capacidade de tocar muita coisa ao mesmo tempo. Então, fazer doutorado no exterior não é fácil, não é nem um pouco fácil, as matérias são difíceis. Lá no Kentucky, as matérias eram na escola de medicina, então você era obrigado a fazer molecular, muitas matérias molecular, e nós tínhamos também um negócio chamado Journal Club, o Lab Meeting, que era uma vez por semana você tinha que encontrar. Então, para mim, aquilo lá era a maior defesa de doutorado que você podia fazer. Imagina o Bob falar assim, ó, pega essa canetinha aqui, ó, vai na lousa ali, vai lá, explica lá, estatisticamente aqui como é que faz isso aqui, ou molecularmente como é que faz aquilo, esse pathway, isso aqui, explica aqui o negócio. Então, era assim, um momento durante a semana. E o que foi bom, que todo o pessoal daquela época que estava lá, o pessoal foi e lançaram carreiras e fizeram sucesso. Então, eu tive no melhor laboratório do mundo, na minha opinião, porque era dos 3 maiores, no auge, nós tínhamos muito dinheiro, nós tínhamos o pessoal estava acabando de começar lá no Kentucky, então foram 5 anos que durou o super time lá no caso, né? O Chicago Bulls, Dream praticamente, Team. o Dream Team. E com esses 3, então a gente estava no auge. Então eu tive a oportunidade de estar lá no Kentucky no auge. Depois, por razões políticas, por problemas políticos, o time acabou, o pessoal aposentou, foi cada um para o seu rumo. Mas por 5 anos nós fomos o melhor laboratório do mundo, em termos de complexidade, número de experimentos. A gente ia no ICER, a gente ia com 20 papers, dominava o ICER, e os eventos, aquela coisa toda. Então, tanto é que todos os trainees daquela época, o pessoal foi e são pessoas de sucesso hoje. Vários professores, várias pessoas começaram laboratório solo. Então, foi uma época muito boa por aprendizado. A parte econômica foi um baita de um perrengue, por causa do salário, era bem complicado.
Então, assim, foi difícil, muito difícil a parte financeira. Se manter sobreviver era difícil na parte financeira. Ô Igor, o pessoal fala que para os Estados Unidos é só maravilha, cara. É só coisa boa, é só ganhar em Não, dólar, tudo. você ganha em dólar e gasta em dólar, né? E a gente, eu que conto pro pessoal, cara, você vai pro exterior para camelar. Você não vai lá para as rosas, não. Para você chegar hoje, eu tô colhendo os frutos do meu trabalho, da minha dedicação, dos 15 para 16, 17 anos que eu botei lá, que tô botando lá já, mas você vai para camelar. Você não vai lá para passear, você vai para tomar ferro mesmo. Então, Para ralar. é para ralar. E aí depois de um tempo as oportunidades vão aparecendo e as coisas vão acontecendo na sua vida, mas é muito difícil, não é fácil adaptar a cultura, e principalmente se você for ter uma diferença muito grande entre você ir lá passar um tempo por exemplo, durante uma pós-graduação versus você ir lá e realmente ter que fazer a pós-graduação, passar nas matérias, passar no comitê, encontrar o comitê, convencer o comitê, passar nas provas, passar nos exames de qualificação. Os exames de defesa preliminar são coisas dificílimas, coisas assim que tira a cabeça do cara. Pra você ter uma ideia, a qualificação do doutorado, o objetivo é te perguntar até você não saber mais sobre um assunto. Então, o objetivo é te mostrar que você não sabe nada. Tipo assim, você não sabe nada. Vai te perguntando, perguntando, perguntando. As matérias são extremamente difíceis, muito pesado, muita tarefa, muita... Nossa, não é fácil. Não é fácil. Não foi nada fácil. Adaptar a língua, adaptar a cultura. Uma coisa é a pessoa ir lá, passar um tempo lá, visitar, fazer algum projeto. Agora, uma coisa é ter que passar sobre os mesmos rigores e mesmos os processos que os nativos passam. Então, adaptar o sistema de prova, que é muito diferente, matérias. Então, foi bem, bem complicado. Não foi nada fácil. Ô, Do que Igor, entrar aqui... e uma pergunta que você e a gente conhece, a gente sabe que você é um cara que gosta de pôr a mão na massa, você gosta de trabalhar e você é um cara que trabalha muito. Você é um cara muito trabalhador. E você teve que ter Obrigado. uma dedicação absurda estudando, Sim. né? Muito trabalho e muito estudo. E de onde vem a força, de onde vem a motivação para seguir essa trajetória toda, cara? Suportar todos esses desafios, né, com tanta dificuldade em outro país, outra cultura, outra língua, Qual, um qual é o rigor propósito? absurdo. Eu acho que, tipo assim, a parte de trabalhar, eu acho que vem dos meus pais, da minha família. Então, meu pai é a pessoa que eu conheço que mais trabalhava na Fazenda Terra. Meu pai é daqueles assim, Natal, opa, vamos acabar de comer aqui, dar uma descansadinha. Ó, vamos lá fazer cerca agora, vamos desmamar uns bezerros, vamos vacinar bezerros, vamos fazer cerca. Vamos lá, aquele poço lá tá querendo entupir, vamos dar uma limpada naquele poço. Era assim, uma pessoa desse. Minha mãe tá com 70 anos de idade, ela bota 90% da juventude de hoje no bolso e da energia que ela tem. Então, assim, vem de casa, de berço, essa parte do trabalho. Os meus avós eram a mesma coisa, tanto parte de pai por parte de mãe, descendente de imigrantes europeus, assim, aquela cultura de trabalhar. E a parte da reprodução equina, a reprodução animal no geral, é uma paixão de criança. Então eu falo que eu vivo uma paixão de criança. Então a paixão por cavalo, a paixão por criança, sempre fui apaixonado por cavalo, por reprodução animal, acima de tudo, mais até do que do cavalo. E o cavalo acima da espécie de todos que eu mais gosto. Então, assim, para mim, trabalhar sempre foi um lazer. Eu acho que a parte mais difícil na profissão, na minha opinião, é conciliar o lado pessoal. Porque, tipo assim, ainda mais eu que eu escolhi o caminho mais difícil, que é ter a família do lado, ter uma esposa, ser pai. Uma coisa que eu tenho bastante orgulho de ser pai. Tenho duas meninas, tenho uma esposa. Então, assim, não conseguiria ter sobrevivido aos Estados Unidos se eu não tivesse o apoio da minha esposa, eu tenho certeza disso. Então, sem ela, teria sido muito mais difícil. O pessoal que vai sozinho para lá é bem mais difícil o processo. Mas também, ao mesmo tempo, que você tem que dar atenção para a família. Então, sempre foi esse balanço entre dar atenção para a família, tentar conciliar a vida pessoal. Então, assim, foi muito sacrifício da parte dela para poder a gente conseguir. Então, hoje eu virei o que eu virei por causa da minha esposa também. Ela tem tanto crédito quanto eu. E agora está dividindo os frutos desse esforço, dessa dedicação. Então, dou crédito muito a ela, assim, por dar apoio, por estar ali do meu lado, me dando apoio, porque não é fácil, não é fácil. Você sai do Brasil para tomar na cabeça. Você não sai Muito para bom. passear, não. Muito bom. Fantástico, Passando por fantástico. experiência, perfeito, perfeito. E depois, quando você saiu de Lexington, você foi direto para... Então, essa aí começa o Para próximo desafio, Illinois. né?
Aí Nós, começa o próximo desafio, né? E sempre é o próximo, né? O que é o próximo desafio? Próximo, Esse é, videogame dele aí tá com as fases muito difíceis, Rafael. tá capaz. Tá Aí o igual. pior, o mais difícil ainda estava por vir, né? A gente tá acabando o doutorado achando que estava difícil até então, o mais difícil ainda estava por vir. Aí quando eu termino o doutorado lá nos Estados Unidos, eu comecei a fazer entrevistas. Então, fiz entrevista em algumas outras universidades e tal. E aí eu tive duas ofertas lá boas que davam. Então, assim, na verdade, você entra onde tem a melhor oferta e que coincide quando você está terminando. Por coincidência, o lugar que estava terminando era a Universidade de Illinois. Eles estavam com uma vaga aberta, e olha que coincidência, eles tinham aberto uma vaga, tinham negociando com outras pessoas, não tinham dado certo com os candidatos anteriores, e aí eu estava em Lexington também, teve um encontro da Sociedade de Literologia em Lexington, e o pessoal de Auburn, o Dr. Harris Maxwell, tinha passado lá, tal, estava passando, e tinha coletado umas amostras para o pessoal de Auburn, lá no Alabama, umas amostras de fetos de potros para estudar a parte de desenvolvimento de glândula endometrial em equino, aquela coisa toda. E aí eu coletei as amostras e eles passaram a recolher aquelas amostras. Aí o Dr. Harris me perguntou, falou, o que você vai fazer depois do doutorado? Você está acabando o doutorado? Tá, então, Dr. Harris, eu estou procurando emprego, começar a procurar emprego aqui agora, tal. Ele falou assim, puta, liga pro Dr. Clifford Shipley lá em Illinois, que eles estão com uma vaga aberta, eles tinham um candidato que ia vir, aí da pessoa não vai conseguir vir mais, alguma coisa, uma mulher que vinha uma americana que estava na Alçai, não vai vir mais, estão precisando de alguém. Era domingão de manhã, o cara me falou isso, eu nem sabia que a vaga estava aberta, que não estava postado. Liguei pro Dr. Shipley lá, tal, combinei, fui para a entrevista, 2 dias depois que fiz a entrevista, eles me mandaram oferta. Mandaram uma oferta, e aí fui negociando, aí voltei 2 semanas depois para fazer uma segunda entrevista para conhecer o lugar. Veio uma nevasca, e para chegar no lugar não chegava, o negócio atolando, cara, assim, mas uma nevasca, um blizzard bravo, e vai daqui, vai dali. Aí eu pedi as coisas que eu tinha pedido, negociado e tal, aí ficou meio quieto tal, aí eles falaram, vamos, aí eles ofereceram, fizeram uma contraproposta, eu falei, eu vou aceitar isso aqui, esses são meus termos, senão pode esquecer. Eu fui embora, aí comecei, aí recebi outros convites, então ficou mais ou menos uns 2 meses parado, eu não aceitei a oferta deles, aí eu fui para outra universidade entrevistar, aí veio uma outra oferta. No caso, era uma outra oferta da Universidade da Georgia, que tinha uma oferta, e aí tinha um convite para fazer entrevista em Oklahoma, na Oklahoma State University. E aí minha esposa falou, vou para esse outro aqui, Oklahoma, você vai sozinho. Eu volto para o Brasil, eu não vou lá, não vou não. Ela tem medo de tornado. Não por causa da universidade, até para mim teria sido um ótimo lugar, tanto os outros lugares teriam sido excelentes opções, mas ela tem um medo de tornado, então falando, Oklahoma, não vou não. Eu tenho medo de tornado nada. Aí não foi, então tá bom, tive que declinar a entrevista. Aí nós voltou, a hora que eu descobri que tinha as outras ofertas de outros lugares, eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos negociar aqui, vem cá. Então, lembra aquele negócio que você pediu? Tal, aqui, vamos te dar. Então tá, eu pedi aquilo lá, mas agora como? Agora o jogo mudou, então agora quero mais. Aí fui negociando e tal, e foi bom que dobrou minha oferta. Então, eu consegui dobrar a oferta. Aí eu falei, passei minhas condições para vir, dobrou minha oferta, tipo, de salário, de salário, não, de startup, que é um dinheiro que eles te dão para você começar um laboratório. E eu comecei em Illinois com a missão de construir um programa de reprodução animal, que envolvia de equinos, no caso, reprodução de equinos, que envolvesse pesquisa, que envolvesse um serviço clínico. Cheguei lá, não tinha nada, não tinha. Eu tinha um Phantom, um manequim velho para coletar, eu tinha um tração caindo nos pedaços, tinha uma caminhonete velha, e a pessoa anterior ela não tinha sido promovida, ela tinha falhado no processo de promoção, ela saiu e estava processando a universidade e foram deixando sucateando por 2 anos, que estava um processo judicial, que ela não tinha sido promovida, tinha sido mandada embora. E ela deixou o lugar sucatear. E quando ela saiu, ela levou todos os clientes junto com ela. Aí cheguei lá, não tinha um cliente. Não tinha nenhum cliente, não tinha nada. E eu precisava construir tudo zero. Não tinha ego para fazer pesquisa, não tinha garema para fazer pesquisa, não tinha nada. Não tinha serviço clínico. Tinha uma menina para me ajudar que eu consegui contratar uma menina, uma americana que eu conhecia lá de Nova York, tinha sido minha aluna lá. Levei ela junto comigo, ela assinou o contrato e tal, e foi comigo. Aí eu fui no Kentucky. Mas não tem ego aqui, não sei o que. Eu falei, não, é problema.
Peguei um carro, fui no Kentucky, peguei 2 caminhões, lotei 2 caminhões de égua, enchi 2 caminhões de égua, desci lá com 30 e poucas éguas lá em Illinois. E mais um outro caminhão com 6 garanhões do Kentucky. E depois arrumei mais 5, com 11 garanhões e 30 e poucas éguas. Aí comecei meu programa de clínica, de pesquisa. Pesquisa em cima. Tal, vai daqui aquela pressão e em lugar que de uma escola, uma universidade, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, onde eu trabalho, a universidade é boa. A faculdade de veterinária, já, na parte de pesquisa, não estava tão avançada, estava meio... que eu tinha um cara muito bom no passado que dominou a década de 80 e 90, que é o tal do Theodore Locke, Ted Locke. Eles cobriam, tinha uma rotina fantástica, a maior rotina de disseminação do estado, o maior programa de disseminação de universidade do mundo era lá em Illinois, mas era na década de 80, década de 90. E aí tinha parado, até a Tertucatila fez mestrado lá, várias pessoas famosas aí do mundo do cavalo fizeram essa década de 90 e 80, mas 2000 para lá estava meio sucateado. E aí a clínica não tinha cliente. Aí o que eu fiz? Eu fiz um cartãozinho, fiz uma carta, mandei para os clientes, me introduzindo quem que eu era e tal. Fui em leilão, ligando para veterinário, falou, tô aqui e tal, começando o serviço e tal, foi indo. E aí crescemos o serviço. Então, aí o primeiro ano, conseguimos crescer, eu tinha 6 meses, eu cheguei fora da estação de monta, no final da estação de monta, então comecei crescendo a clientela, e hoje nós vemos 1.200 cavalos. Então, hoje, treinei várias pessoas, e nós viramos o laboratório mais produtivo do mundo. Nos últimos 5 anos, ninguém produziu mais que o laboratório do Igor Canisto, na Universidade de Illinois. Já orientei vários alunos de doutorado, tenho vários ex-alunos que são professores, residentes. Então, concluída a residência lá comigo, 3 anos de residência, professores da Universidade da Geórgia, na Universidade da Virginia Tech, na Flórida. Então, tem vários mentis por todo lado. Tem uma minha que é chefe, a ex-interna minha, que é chefe do Peterson Smith lá em Ocala, na Flórida. Então, assim, é um programa que eu já tive mais de 30 estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, internos, residentes. Então, já mais de 30 pessoas se formaram para o Illinois. E hoje, por exemplo, eu tenho publicado 165 papers, tem o meu livro que está saindo agora, é um livro de perinatologia, obstetrícia equina, e a gente tem uma rotina fenomenal lá. Nós fazemos mais ou menos 150 partes por ano, entre a universidade e as 2 fazendas que a gente já tem, que é do lado. Tem uma rotina gigantesca com garanhões, com éguas subférteis, com transferência de embrião, transferência de embriões produzidos por ICSI também, embriões congelados, um pouco de tudo. Então, é um serviço bem variado. E aí eu tenho bastante orgulho dessa parte da clínica, então, que é uma coisa que eu sempre trago comigo. Então, a clínica da reprodução é uma coisa que me atrai bastante, que eu acho desafiador. Então, eu tenho, perdão a palavra, tenho tesão por casos difíceis, que eu acho que é onde que nos desafia a crescer, né? E é isso aí. Então, aí o programa cresceu. Mas você teve uma graduação aí em Illinois. Qual que foi a mudança? Você foi diplomado? Mudança? Não, então, aí quando você termina a residência, eu sou diplomado pelo Colégio Americano de Reprodução Animal, que é um título de especialista pelo Colégio Americano de Reprodução Animal, e eu sou diplomado pelo Colégio Europeu de Reprodução Animal em reprodução equina. Sou o único brasileiro que é diplomado no Colégio Europeu. Então, eu sou diplomado pelo Colégio Europeu e são só 10 pessoas pelo americano, são 10 pessoas que têm os 2 títulos. Agora, brasileiro, sou o único que é diplomado no Colégio Europeu. E que é um título de especialista que eu obtive. Então, obtive isso aí em 2011, esse título, esses 2 títulos. Mas você teve uma alteração na carreira aí, na universidade aí. A maior alteração da carreira, e eu acho que é o maior acontecimento da minha vida, a coisa que eu mais... Como que eu diria? Accomplish? Como é que eu diria em português? Seria... Comemora? A conquista. A conquista. A maior conquista da minha carreira, na verdade, foi a promoção de virar professor assistente para professor associado. Extremamente difícil. É a coisa de longe mais difícil da minha vida. De longe mais difícil da minha vida. E eu sou o primeiro brasileiro a conseguir nessa área de reprodução equina. O Carlos Pinto conseguiu lá, ele mexe com a parte comparativa. O meu é reprodução equina, literalmente, só reprodução equina, minha promoção, que é uma promoção assim. Então, você tem 6 anos de probatório. Nesses 6 anos, você passa uma avaliação do meio termo de 3 anos. Se você não atingiu metas naquele começo ali, eles te mandam embora.
ser mandado embora. Perdão. E aí, eu passei por esse processo. O que eles fazem? Eles te dão um dinheiro para você começar, você tem que duplicar ou triplicar aquele dinheiro, você tem que publicar muito, principalmente se é brasileiro, você tem que publicar 5 vezes mais que um nativo, publicar muito mais que eles. Você tem que atingir reputação internacional, seus estudantes têm que estar bem posicionados na carreira, e aí depois desses 6 anos, aí eles avaliam a produtividade. Em 6 anos eu publiquei 88 papers, eu precisava publicar no mínimo 12 por ano, publiquei 88. Desses 88, não pode ser, a maioria dos papers, 2/3 do paper tem que ser como autor correspondente, não pode ser como colaborador, então ter um monte de paper não adianta, então tem que ser como autor correspondente. Eu atingi essas metas, eu tive dinheiro você tem que duplicar, triplicar o dinheiro inicial que eles te dão. E aí, no final, eles mandam o seu currículo para 5 especialistas mundiais na área, e os 5 especialistas mundiais têm que escrever carta positiva. Se um escrever uma carta negativa, você rola. Olha quem escreveu minha carta. Uma das pessoas que escreveram minha carta foi nada mais que Dixon Warner. Dixon Warner. Então, Da Texas A&M. da Muito Texas bom. A&M. Uma das pessoas que escreveram minha carta. Especialista em sêmen, né? Então, ele escreveu minha carta, então ele foi das pessoas, então você dá uma lista para eles, então o outro, eu acho que o Juan Samper também escreveu uma carta para mim, uma das outras pessoas que escreveram carta, eu acredito que a Margot McPherson escreveu, perdão, pessoal da Pensilvânia também, a Red Turner. Ô Igor, toda essa trajetória, cara, assim, é fantástico, né? Mesmo a gente que te acompanha, que sabe, que lê os artigos e tudo mais, é fantástico. Como que a gente está vendo esse projeto novo do Instagram, onde você tá super dedicado, tá passando informação pra caramba, tá na mídia com a turma, fazendo live, passando conhecimento. Mas e dentro da faculdade? Você dá aula ainda dentro da faculdade hoje? Eu dou aula, eu sou professor associado, então depois eu continuo dando minhas aulas, eu dou aula na graduação, na pós-graduação, e lá nos Estados Unidos as aulas são condensadas, então é fácil de você conseguir programar suas aulas. Nesse ano aqui que eu estou no meu ano sabático, né? Então depois que eu virei de professor assistente para associado, fui promovido com as cartas que eu te disse lá com o meu currículo, né? Com as coisas que eu consegui, que eu conquistei, mais as 5 cartas, essas referências mundiais aí, que são pessoas que você não pode ter publicado nada com eles, são pessoas que você não trabalhou diretamente, não pode ser mentores. E aí você vai e eu fui promovido. Então aí depois, cada 6 anos, eu tenho direito a um negócio chamado sabbatical leave, que é um período que você tem um afastamento remunerado, que é o que eu estou fazendo aqui agora, era para ter saído há 3 anos atrás, não consegui sair por causa da pandemia. E aí eu me afastei por 1 ano para poder fazer esse sabático. Perdão. Então você tem esse afastamento remunerado, que você pode fazer o que você quiser, coisas acadêmicas. E aí, como é que surgiu o projeto no Instagram? Desde aquela primeira vez que eu vim na Bravec, em 2017, eu falei, bom, eu conquistei o mundo, estou conquistando o mundo, sou bem conhecido, era bem conhecido na Europa já, nos Estados Unidos. E aí o Marco Alvarenga me convidou para dar palestra na Bravec, ele veio e me disse, falou, o Igor Caniço é o brasileiro mais conhecido no exterior, desconhecido no Brasil. É assim que ele me introduziu. E era verdade. E aí eu senti essa necessidade de conectar com as pessoas. E aí agora que você tá, tipo assim, eu tô no estágio maduro da minha carreira, tô bem estabelecido, tô com uma posição permanente na universidade, eu senti essa necessidade é o famoso give it back, tipo, dar de volta, dar o retorno. Então, tipo assim, eu tive educação gratuita, estudei na Universidade Federal, sou produto de uma universidade federal, me beneficiei com a educação gratuita do nosso Brasil, da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal de Viçosa. Então, eu resolvi criar o programa Instagram para poder dividir informações com o pessoal. Então, assim, tinha muita misinformation, o pessoal, às vezes, tinha alguns conceitos. Então, eu estou aqui, por exemplo, às vezes o cara tem acesso direto ao autor.
em vez dele ouvir do intermediário, ele vai ouvir direto do autor. Então, é uma oportunidade. Se um estudante de veterinário me manda um e-mail, eu respondo. Então, eu respondo. Sensacional. E você já foi negado por 360 pessoas. O que eu nego. Então, exatamente, isso é um grande ponto, porque tudo que aconteceu, aquela história do passado, de tipo assim, de não ter acesso, eu falei, quando eu conseguir, eu não vou ser aquela pessoa inacessível. Então, eu falei, a hora que eu chegar lá, eu não vou ser aquela pessoa lá no altar inacessível, num pedestal, eu vou estar lá com o pessoal sendo acessível e tentando passar informação dentro do possível. Então, foi assim que surgiu o projeto no Instagram. Sensacional, sensacional. Hoje não é o dia apropriado para nós, para a gente conversar sobre a parte técnica, mas tem dois pontos legais. Um é que a gente também tem um projeto MindVet, onde a gente vai discutir artigos científicos, a gente vai falar pontos importantes da atualidade. Então, em algum momento, nós vamos te convidar para Fantástico. participar com a gente, Seria um prazer. e vai ser bacana demais, tenho certeza. E outra é se você pudesse falar as pesquisas atuais. O que você pode trazer para nós? O que daqui a uns dias vai sair um artigo bacana para a gente poder ler? Alguma coisa que a gente precisa estar antenado hoje dessa parte técnica? Eu acho que eu vou citar um exemplo em cada área, né? Eu acho que fica legal. Então, eu vou começar um artigo, por exemplo, de égua de alto risco, né? De Gestação. gestação de alto risco, seria o que nós publicamos lá, de que vai sair um artigo agora, usando um sistema de multiparamétrico para determinar a gestação de risco, para avaliar a gestação de uma forma mais objetiva, usando marcadores no plasma, usando marcadores na unidade feto-placentária, usando marcadores no leite. Então, um artigo que vai sair agora, recente, do nosso grupo, está sendo publicado. Nós temos também um artigo que eu acho sensacional, que foi até uma tese de doutorado do Lourenço, que ele fez no meu laboratório, que é um experimento que eu desenhei com o Lourenço lá, que é sobre PRP, Segabinase, Lourenço Segabinase, está lá na ilha, que é um artigo bem interessante do uso de PRP na égua subfértil. São éguas descarte do Rudder Riddle, lá do Kentucky, que eu tenho lá faz muitos anos, égua altamente suscetíveis à endometrite. Quando o Lourenço chegou nos Estados Unidos, ele veio com aquele negócio do tubinho. Eu falei, cara, não, isso não é o suficiente, vou fazer o jeito que nós fazemos aqui, que é usar a bolsa, na verdade, então, que é uma quantidade de plaqueta muito maior. E naquele estudo nós mostramos uma dose dependente. Então, o que a gente chamou de PPP lá seria a quantidade de plaquetas equivalentes ao que nós temos no tubinho. No PRP, feito pelo tubinho. Então, naquele estudo, para mim, mostrou uma dose dependente do PRP na parte da inibição da microbioma do útero, né? Da parte da inibição microbioma e da parte anti-inflamatória. O pessoal só considera o PRP como anti-inflamatório, mas na verdade é um inibidor. E aí, associado com isso, nós fizemos um estudo, a Mariana Poleso Mazzuccini, que está no meu laboratório, minha estudante de mestrado, fez um trabalho in vitro mostrando como as diferentes cepas de bactérias reagem com o PRP. Então, algumas bactérias realmente elas são inativadas pelo PRP e algumas outras bactérias crescem no PRP. E uma delas seria o Streptococcus. Então, se a égua está com Streptococcus, não vale a pena tratar com PRP, porque ele é um meio de cultura para o Streptococcus. Já a Escherichia coli, PRP é fenomenal, ele mata mesmo. Então, é um trabalho que está sendo publicado agora, que vai se apresentar no ICER semana que vem. Muito bacana. Falando agora sobre leite, sobre determinar o momento do parto, nós temos um dado novo agora muito interessante, com 250 partes, nós vamos apresentar agora no ICER, o trabalho do Humberto, mostrando que a condutividade do leite, primeira mão, não falei para ninguém isso aqui, esse segredo, hein? Primeira vez que está sendo falado aqui agora. Mostrando como a condutividade do leite é um preditor de parto na égua muito mais acurado que até o pH. Então, o melhor preditor de parto na égua seria esse da condutividade do leite. Então, é um paper que está saindo agora. Eu acho um paper fenomenal, então a gente vai apresentar no ICER. Agora, de outros laboratórios, um outro paper que eu acho super interessante que saiu agora é um paper da Mariah Schnuberk, lá do Rudder Riddle, que é um método, pela primeira vez, mostrando uma maneira de eliminar os cálices endometriais da égua que abortou recente. Ela injetou um imunoestimulante no útero das éguas com o endoscópio
Então, para mim, a regressão dos cálices endometriais foi muito rápida, usando um imunomodulador dentro do útero da égua. Ela apresentou isso aí na EP de San Antônio ano passado, e ela deve apresentar agora no ICER também esse paper. Então, eu acho um paper muito legal, porque é um paper revolucionário. Na área de biotecnologia, eu acho que um trabalho mais marcante, com certeza, foi do nosso amigo Matheus Félix, do Félix lá, do nosso querido mineiro lá de Caratinga, né? Nosso mineirinho de Da FIV? Caratinga, nosso querido Minas Gerais. É de Caratinga, não é? Acho que é. Matheus é de Caratinga, ele me falou que é de Caratinga, jurar por Deus que é de Caratinga. E, gente boa, cara muito competente, que descobriu, usando a fertilização in vitro pela primeira vez, teve um sucesso fenomenal com a fertilização in vitro. Então, eu acho que a técnica dele vai revolucionar o mundo da assistência esportiva e, em muitos casos, vai acabar substituindo a ICSI parcialmente. Eu não acho que vai remover a ICSI por completo, porque tem cavalos que a gente não tem paleta Sêmen suficiente, escasso, né? nunca, semi-escassa, você nunca vai conseguir substituir para alguns cavalos, mas ela vai tomar parte do mercado vai ser abraçado pela Pela essa FIV. metodologia dele, pela FIV. Esse seria um trabalho. Um outro trabalho que eu acho que vale a pena chamar atenção em Garanhões é um trabalho lá do pessoal da Texas A&M, já é um trabalho um pouquinho mais antigo que eles publicaram, mostrando daqueles cavalos que têm aquela infertilidade idiopática, que ele tem uma deficiência na reação acrossômica, então o cavalo tem uma infertilidade, isso aí acontece no puro sangue inglês. Então, o pessoal viu, é mais comum no inglês, é mais reportado no inglês, ao ponto de algumas seguradoras eles exigirem o teste para ver se o cavalo é portador daquela anomalia genética de cromossomo. E o pessoal vai mostrar em outras. Eu acredito que eles devem apresentar esse paper aí também agora, mostrando esse gene em outras populações, em outros efeitos também, como ferramenta de diagnóstico também, umas PCS que desenvolveram para cavalos que são portadores dessa anomalia genética, que ele tem esse problema com capacitação acrossômica. Eu tenho Muito. certeza que vai ter muito mais coisa lá também de interesse lá, mas esses são só alguns que vêm na cabeça agora no momento. Sensacional. Ô Igor, a gente está nos últimos minutos. Uma pergunta assim mais lúdica, uma coisa assim bem marcante também para mim, eu acredito que tenha sido marcante para você. Você teve a enorme felicidade de fazer uma homenagem para o seu orientador de mestrado no Embrec. Sim, A gente conviveu, foi uma infelizmente, honra. nós perdemos o professor Giovanni, e você teve a enorme felicidade de fazer uma homenagem para ele em vida ainda no Embrec. Foi um momento, assim, para mim foi muito marcante. Eu acredito que tenha sido para você também, né? Com certeza, com certeza. Foi um momento muito marcante, porque o professor Giovanni era um modelo de pessoa, de profissional. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, aprendi muito com ele, uma pessoa bem criteriosa e, como a gente diz, com muito pé no chão. Então, era fazer um trabalho maravilhoso naquele centro espírita lá em Viçosa. Ele ia toda noite lá dar comida. Casa do Caminho. Metade do Casa do Caminho, metade do tempo dele era gasto naquela Casa do Caminho, que era uma casa espírita, né? Lá no morro, numa De região bem carente acolhimento, né? de acolhimento, na casa da região de Viçosa. Então, fazia um trabalho fantástico, doando o tempo dele com essa caridade que ele fazia. Então, uma pessoa muito bondosa. Infelizmente, o câncer de pâncreas o levou, mas como você disse, uma das grandes felicidades que eu tenho na vida, na carreira profissional, também foi de ter podido fazer essa homenagem em vida a ele, lá No Embrec. lá no Embrec, que aí eu tive a oportunidade de convidar vários dos ex-orientados que estavam ali, pessoas que trabalharam com o professor Giovanni, gravamos um vídeo e mandamos para ele, então foi uma grande honra. E uma outra coisa que também eu estou fazendo aqui agora, que eu consegui também fazer uma das últimas honrarias que eu fiz agora, foi para o professor Barry Ball, que ele está aposentado, ele aposentou da Universidade do Kentucky, e agora também não está com uma condição tão legal de saúde também, está tendo alguns problemas de saúde. Eu não vou conseguir fazer essa homenagem como eu fiz no Embrec, mas a homenagem que eu vou fazer é essa que nós fizemos de ser homenageado no ICER. Então, tem um programa que chama Life Achievement Awards, que é um programa do ICER. Então, olha só a classe. Olha que classe fenomenal. Oliver J. Ginter, Dixon Warner, Barry Ball, Keith Betteridge. Esses são a classe de homenageado do ICER desse ano. Olha que classe. Sensacional. Olha que classe. Então, assim, então é uma das coisas que eu fico bem feliz de
de ter, junto com o comitê local do ICER, nós conseguimos colocar esse grupo. Nós sentamos outras pessoas, que inclusive o nosso professor aqui, infelizmente, não deu certo, daqui de Botucatu, mas deu certo pelo menos para a gente conseguir fazer essa homenagem para esses 4 ícones da reprodução. Imagina? Olha que classe. Sensacional. São pilares de monumental importância na reprodução equina mundial, né? Com certeza. É isso aí. Sem dúvida. Muito bom. Que bate-papo, hein, Guará? Sensacional. A troca gente de teria assunto aqui para mais uns 2 dias, né, Rafael? Com o Igor. Nossa certeza. Senhora. Mas o Igor vai voltar, nós Com vamos conversar certeza. mais, vamos entrar mais nessa parte técnica, Aprender um pouco mais a parte técnica com ele. com certeza. Pessoal, muito obrigado, Guará, pelo convite, o Rafael pelo convite. Então, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Ô, Igor, antes de terminar, só fala para nós aonde a gente pode te encontrar, porque a gente vai passar isso no Spotify, vai passar no YouTube, a gente tem No Instagram. o MindVet Bio no Instagram, que a gente está sempre promovendo, tem Guará Reprodução Equina, tem Rafael Goretti, Instagram também, no Instagram. E você? Onde que a gente te encontra? O melhor lugar para me encontrar agora, o pessoal, seria o Instagram, né? No caso é Igor Caniço, seria o meu Instagram, IGOR Caniço, CANI2SO, Caniço, Igor Caniço é o meu Instagram. Então, eu convido a todos a participar desse projeto novo aí, que é um projeto... Eu passei minha vida inteira sem mídia social e agora tem 5 meses que eu criei a mídia social. Então, é um mundo que eu sou completamente amador, mas vontade e dedicação não está faltando para a gente tocar esse projeto para frente. Perfeito. Ô, E nós Igor. temos que agradecer muito. Muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, pelo desprendimento em passar todas as informações e que muita gente vai se inspirar nessa sua trajetória e poder encurtar os caminhos, talvez diminuir um pouco as dificuldades, sabendo aí como atingir o sucesso. Muito Com obrigado. certeza. Muito obrigado, pessoal. Ô, Boa noite. Igor, a gente queria agradecer enormemente a sua participação, né, que foi simplesmente sensacional, e te parabenizar por você estar representando o Brasil no que há de mais pioneiro em termos de reprodução equina no mundo, perdão, e representando da melhor maneira possível, né? Sem dúvida, hoje, na atualidade, uma das pessoas de maior sucesso na reprodução equina no Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, muito obrigado por tudo, pela reprodução e por ter contribuído com o nosso projeto. Muito obrigado pelo convite e pela conversa agradável que nós tivemos aqui agora à noite. Muito Obrigado. bom. Obrigado. Valeu, pessoal. Abração. Grande Sucesso. abração. Um abraço, Valeu. Nairo. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. MindVet Entrevista, o seu podcast disruptivo.